Eu, Kelly Helena. E eu sou Raquel Kiel, do podcast E Agora, Balzac? Gente, como prometido, trouxemos a nossa querida Izzy Mahassat Eba! para falar sobre ginástica íntima ou pompoarismo, né? A Izzy, ela atende presencialmente em Santos e ela atende para o mundo online. Ela desenvolve terapias femininas, círculos terapêuticos de mulheres, atua com ginecologia natural, guia trabalhos com cristais íntimos, a Ione, hoje a gente vai falar dela, né? E bastão, para terapias de sagrado feminino e sagrado masculino. Guia jornadas de pompoarismo, faz massagens para TPM, para despertar o ventre da mulher para uma feminilidade saudável e prazerosa. Querida Izzy, é um prazer te recebê-la. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, querida, estar aqui novamente. Foi tão bom da última vez, né? Foi muito bom. Muito bom. E a gente quer que você volte outras e outras e outras. Colocar a Izzy num potinho para com a gente. Eu agradeço estar aqui nessa empreitada de vocês, nesse trabalho maravilhoso de levar conhecimento, luz, acolhimento, né, a tantas pessoas, a tantas mulheres. Hoje a gente está novamente falando aqui de mulheres, né? Falamos sobre ciclicidade, agora a ciclicidade puxou aqui o autoconhecimento, um dos caminhos, né, para a gente se conhecer, se entender, se acolher e criar a nossa vida de maneira plena, de maneira prazerosa, amorosa, né, respeitosa. E o Pompoar é uma ferramenta maravilhosa para isso. Eu já fiz o curso com ela, é muito bom. Traz uma nova consciência de corpo, né? Traz uma nova consciência de... Porque no curso ela fala muito isso, né? É além do prazer. O pompoarismo, a ginástica íntima, ela é além do prazer. Ela também é saúde da mulher, né? Isso. Uhum. Né? E eu vou te fazer a pergunta mais clássica que existe, que você deve ouvir bastante por aí, né? O que é a ginástica íntima, ou, como muita gente conhece, o pompoarismo? O pompoarismo, então, ele é um conhecimento muito antigo, né? Quando a gente vai estudar, né, o histórico dele, quando a gente vai pesquisar, a gente vê que ele tem, assim, um histórico resumido, que fala que ele é um conhecimento que nasceu muito milenar, com influência do Tantra, que teve influência do taoísmo, e que ele priorizava a interação sexual, né? E ele veio dessa fonte da Índia, né? Tem uma vertente que vem também do taoísmo, mas quando a gente vai mais fundo, pesquisando ele, a gente viu que é um conhecimento que ele nasceu em várias partes do mundo, em várias épocas, com nomes diversos, né? Não esse, e com o mesmo intento, preparar a mulher para as menstruações, para o parto, para a gravidez e para o pós-parto, para a sexualidade. Então, ainda meninas, as mulheres eram preparadas para a sua vida adulta, sexual, para essa plenitude. Então, é um conhecimento que o estudo do sagrado feminino, essas investigações que a gente tem feito, né, e que a gente também tem despertado, né, muito intuitivo na gente, a gente está resgatando esse conhecimento. E o pompoar clássico mesmo, ele tem um formato, né, então, ele é diferente do trabalho que é feito com patologias, né? Então, o pompoar, ele é a mesma coisa que fisioterapia pélvica? Não. Ele é diferente. Então, o pompoar, ele é uma ginástica íntima. Então, a gente, estando bem,
a gente vai desenvolver aquele trabalho. Já na fisioterapia pélvica, né, desenvolvido por fisioterapeutas, por profissionais fisioterapeutas, a gente já trata patologias. Então, eu gosto muito de comparar o pontuar, até porque ele é, né, uma atividade física, eu gosto muito de comparar com os esportes, né? Então, a Raquel vai lembrar, eu uso muitos exemplos, né? Para falar a respeito das habilidades que a gente desenvolve, que a gente tem, para a gente conhecer essas nossas habilidades, então eu comparo com alguns E o quanto é esportes. importante também ter esse conhecimento para quem faz esporte, né? Eu lembro de você comentar isso, porque se trabalha o assoalho pélvico. Exato. E é muito pouco falado. Você estava falando, e eu lembrei que a primeira vez que eu ouvi falar de pompoar foi um ginecologista que comentou comigo, foi uma mulher, inclusive, na época. Ela falou: cadê as suas orientações orientais, né, das suas ancestrais de pompoarismo? E eu olhei para a cara dela e não tinha ideia do que ela estava falando, ela deu aquela risadinha, tipo, tá bom, então, né? Alguém já falou isso para mim, só que eu não tinha ideia do que ela estava falando. Nós tigresas brancas, né? As tigresas brancas, exatamente. E aí, depois que eu fui procurar, saber e tudo mais, o que era. Mas já é algo, né, que vem muito da parte oriental, né? Exatamente. E é assim, né? Quando a gente vai mais fundo estudar, a gente vê que veio lá da Suméria também, tem registros da Suméria. Então, quer dizer, a gente está Nossa! falando em criação de mundo, né? Então, é muito mais antigo. Existem até indícios, né, nas plaquetas sumérias lá. E esse é um outro podcast, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando disso, né? Das origens do. E o quanto isso se perdeu, E né? o quanto isso se perdeu, como muitas coisas, né, relegadas a esse sagrado, a esse nosso prazer. Ele foi invertido, esse entendimento dele, até antes de começar, a gente estava aqui batendo papo, né, com a Kelly, o quanto isso foi distorcido e Mesmo usurpado. o Tantra, né? É. Fugindo um pouquinho, o Tantra também é muito distorcido. Algumas vertentes, eu não posso falar muito do Tantra porque não é a minha especialidade, né? A minha especialidade, até com esse estudo da sexualidade, é o taoísmo. Mas eu vejo muita gente comentar, né? A essência começa ali a se corromper, né? Dependendo. Ela é feita por humanos, né? Então, quem vai levar adiante esses conhecimentos? A mesma coisa do pontuar. Ele veio se corrompendo para assistir a algo que não é exatamente, né, esse feminino sagrado, sem julgamentos, onde está o pecado disso, né, quando isso não é considerado pela ciência, pelos médicos, né, que vão ter um olhar para esse conhecimento tão rico, com um olhar assim mais deturpado. A palavra que você usou? Eu acho que as pessoas estão vulgarizando. Vulgar, né? Vulgarizando. Com esse lado mais vulgar. Né? Ok, escolha, né? Sim. Escolhas de cada um, mas é um conhecimento muito sagrado também, né? Tem essa parte sagrada. E o sagrado feminino tenta resgatar isso, despertar isso de volta na gente. Porque a importância do pompoar, até da parte tântrica, mas no sentido também da utilidade dela como uma terapia, como bem-estar e saúde feminina. Saúde feminina. Então, a gente precisa resgatar esse olhar um pouco, de apreciar um pouco mais essas técnicas, né? E não usar, às vezes acaba vulgarizando, porque quando você fala sobre pompoar, ou sobre até a parte tântrica, né? A pessoa já pensa muito na sexualidade, né? No uso de... No prazer imediato. Né? E não o bem-estar para o corpo feminino, para a mulher em si, né? O prazer imediato, a manipulação, a pornografia. Né? Então, quando parte para esse lado, aí o sagrado já se perde também. Né? Sim. E ok, são escolhas, né? São escolhas. Mas é muito interessante isso que a Kelly está falando, porque muita gente também não tem ideia do que seja. Do que seja popular, do que seja o tantra. Do que seja ginástica íntima. Do que seja ginástica íntima. Você falou de fisioterapia pélvica.
eu particularmente desconhecia, né? Para mim, fisioterapia é só fisioterapia, entendeu? E tem muita falta de informação, muita informação distorcida. É por isso que a gente fez questão de trazer a Izzy, para ela falar que é uma pessoa que estuda, dá curso, né? Como eu já falei, fiz curso com ela, e que eu tenho total confiança no trabalho, né? E na seriedade do trabalho da Izzy, trazendo conceitos corretos, adequados, e trazendo informação de saúde feminina. Sim, e de forma acessível, né? De forma que as mulheres, né, possam estar entendendo, estar assimilando, né? E sair dessa ilusão da vulgaridade em si, do prazer imediato em si, e começar a ver isso como o bem-estar para elas, né? Sim. Izzy, vou te pedir para você explicar para o pessoal, para quem nunca ouviu falar de assoalho pélvico, né, qual a importância de você trabalhar esse músculo, que é um músculo, né? Isso, um grupo de músculo, um grupo muscular. Então, nós temos aqui no nosso ventre essa trama de músculos que ela faz como se fosse uma rede, né? E ela segura todos os nossos órgãos internos aqui, né? Então, esse músculo, depois dá para a gente passar até uma foto lá para o nosso diretor e jogar lá, né? No ar, lá no canal de vocês. Ou até aqui. Ele já disse ok. Para quem está no YouTube, né, jogar também aqui, abrir uma fotozinha, uma figura no vídeo. Essa trama de músculo, então, de maneira muito resumida, né, até para quem está no Spotify também não vai ver essa figura poder entender, é uma trama de músculos superficiais e outra mais profunda. E a gente consegue voluntariamente contrair esse grupo de músculos, essa rede que segura toda essa musculatura, né? Então, a gente faz a contração e o relaxamento dele, né? E qual a importância dele estar fortalecido, sempre fortalecido? Já que ele segura todos os nossos órgãos internos, o fato dele estar fraco, ele vai fazer com que as funções do nosso ventre, elas fiquem prejudicadas. Que é a história da vovó da bexiga caída. Isso, exatamente. Então, o que seria isso na prática, né? As bexigas caídas, os úteros caídos, incontinências urinárias, flatulência sem controle. O que é flato? É peido. Será que nosso assoalho pélvico está no lugar, gente? Eu acho que eu preciso rever isso. Essas funções em descontrole, aí elas acontecem por causa da frouxidão, do enfraquecimento dessa musculatura. A partir do momento que a gente começa a fazer o que a gente chama de trabalho, né? O que você quer dizer quando você fala trabalhar essa musculatura? É fortalecer e relaxar, né? Então, não só o aprendizado do fortalecimento, mas o aprendizado do relaxamento também, porque esse músculo, assim como todos os outros, ele também pode estar tensionado, com tanta memória de dor, com tanto abuso, com tanto adormecimento, anestesiamento. Então, a gente precisa entender de que ponto a gente vai partir, né? Então, ele está tensionado? Não, ok, eu vou partir de um ponto. Ele está tensionado? Ok, eu vou partir de outro ponto. Então, o aprender a fortalecer e o aprender a relaxar. Isso é muito interessante. E me corrige se eu estiver errada. A gente fala muito, né, de pontuar, ginástica íntima para mulheres. Só que os homens também têm que fortalecer. Eu não sei se é bem o assoalho, mas eles também têm que fortalecer essa musculatura. Sim, os homens, eles têm também, né, essa musculatura do assoalho pélvico, existe o pompoarismo masculino, eu não sou especializada, então não sou a melhor pessoa para falar do assunto, mas existe sim o fortalecimento, que ele também é voltado para os orgasmos secos, né, que é a sexualidade sagrada do taoísmo, e a gente vai ter que marcar outro podcast para falar a respeito disso, né? Ai, gente, então, eu ia morar aqui. E essa gama de exercício, esse exercício do pompoar que está inserido, não é exatamente pompoar, né?
a sexualidade sagrada taoísta, curativa taoísta, que tem esses exercícios de fortalecimento, né, de fortalecimento tanto do assoalho pélvico como da próstata também, que vai auxiliar não só na virilidade, mas como na prevenção de câncer. Então, é bem interessante. É bem interessante. Eu não posso falar disso porque eu não sou especializada. Eu sou só curiosa do assunto, mas tem aí um universo bem interessante para quem gosta. E que é pouco falado, porque normalmente tem uma tendência das mulheres se cuidarem mais, né? E tem essa busca um pouco maior, mas homens, procurem, se informem, porque é uma coisa que você pode fazer todos os dias, no dia a dia, e que, né, não vai exigir que você esteja fora do lugar, porque, na verdade, é apertar o bumbum. É isso, não é? Ou é algo do tipo. Eu gosto de falar assim, para a gente identificar bem o músculo, como se você estivesse segurando o xixi. Não é exatamente você segurar o xixi quando a bexiga estiver cheia. Isso não pode fazer, né, com constância. É você apertar ali aquele músculo como se você estivesse segurando o xixi. Então, você está contraindo o seu assoalho pélvico. É aquele faz o xixi e para. Faz o xixi e para. É mais ou menos isso. Ou realmente, quando você está com a bexiga cheia, que você não está sentado no vaso, você tem que segurar. Sim, até você chegar lá e sentar, você está segurando, né? Então, é esse movimento de contrair bem forte, fechar ali. Ou para os homens não, né? Para as mulheres que estão nos ouvindo, fala com seu parceiro. Isso é muito interessante, né? E previne algumas doenças. Exatamente. Né? Principalmente quando tá velhinho, gente. Previne. Izzy, independente da mulher ter parceiro ou não, o quanto o pompoar ajuda, traz benefícios para ela? É uma coisa que eu escuto bastante, né? Eu não tenho parceiro, então eu não preciso do pompoar, né? Então, pelo pompoarismo, o pompoar, ele ser conhecido por esse lado, né? Algumas mulheres conhecem esse lado mais da sexualidade, né? Da interação com o parceiro, então algumas acham que o pompoar é só para interação sexual, e não, a interação sexual, ela é uma parte do pompoar, né? Mas aquelas mulheres que não querem ter a interação, seja porque são homoafetivas, homossexuais, ou que no momento não tem parceiro, é para a saúde delas, né? Esse músculo, é importante que ele esteja fortalecido, que as funções dele estejam íntegras, para que ela tenha ali a sua libido, a sua fluência de energia de criação, a saúde, né, a saúde pélvica dela ali, zero bala, né? Isso é muito bacana. Ou seja, para todos. Para todos e para todas. Né? E olhar, tirar um pouco o foco só da sexualidade, né? A sexualidade, ela é muito importante, né? A interação com o outro, o prazer, o orgasmo junto com o outro. Mas como isso vai acontecer com o outro se aqui comigo eu não tenho base nenhuma, né? Então, por isso que eu inicio o pompoar, você está falando isso porque eu falo um pouco disso lá no curso, né? O início do pompoar é com a gente, né? A jornada de autoconhecimento íntimo é com a gente, daí a gente vai integrar, né, o parceiro, a parceira, para aquelas, né, que têm as suas escolhas homossexuais, mas é aqui que tem que nascer, eu vou ali ensinar o outro, né, eu vou descobrir junto com ele algumas coisas, mas eu tenho que ter uma base aqui comigo já. Até para a gente se relacionar, né? Para a gente, o ato sexual em si, se a mulher ela não está se sentindo bonita, sei lá, gostosa, se não está se sentindo bem consigo própria, até quando para ela ter um ato em si com o parceiro, né? Seja com o namorado, com o marido, ela tem uma dificuldade. Porque assim, você tá em conflito com você ali, com o seu corpo. Você tá num conflito ali de aceitação consigo mesma. Aí, para você, porque o sexo em si, ele é uma coisa muito íntima, né? Muito pessoal ali, né? São duas pessoas ali entrelaçadas ali.
E aí, de repente, vai ficar peladona assim? Se você não tá conseguindo nem se olhar no espelho, vamos dizer assim, como é que você vai ficar peladona assim pro marido ou pro namorado, entendeu? Entrega gente, mesmo. eu não tenho essas crises, não. Mas é muito comum. O que a Kelly trouxe assim, é o básico. É muito comum. E o que eu falo, gente, mas é porque não leva muito em consideração tudo que eu falo, não. Mas o que a Kelly está falando, e tem uma questão do não conhecer, né? Do não saber o que para você é prazer e o que não é. E o prazer, ele fica muito na questão da penetração. Quando, na verdade, nós somos todo sentido. Mas é por causa desse sistema patriarcal, né, que a gente já falou antes. Lembra do camisolão? Que era levanta a camisola e vamos lá fazer negócio? Vou lhe usar. Eu vou lhe usar. Hoje eu quero lhe usar. Quer dizer, não tinha nenhuma preliminar, né? Não era não tinha essas coisas, né? Era muito... não sei, não sou tão velha assim. Mas a gente lê e assiste novela e vê filme de época, ou lê. Não tinha essa liberdade o casal, às vezes, de ficar. E aí eu vejo esse outro dia eu estava vendo até uma série de romance, que a mulher, quando ela ficava totalmente nua, né, com o parceiro, ela já era considerada uma mulher liberal, né, aberta, prostituta, né? Só as prostitutas ficavam nuas. E eu não sei se em todo o mundo, mas pelo menos no Brasil, a coisa funcionava meio assim, né? E isso já faz parte também desse tempo, né, mais onde a mulher, ela tem que obedecer, ela tem que se adequar, né, a essa realidade onde o poder, onde ela é moeda de troca. Então a gente vai começar a entrar nesse assunto. Isso tudo veio, essa deturpação, inclusive do Pompoar, ele veio nesse tempo, no qual esse masculino ferido, né, ele toma esse poder também do feminino e ele transforma nessa moeda de troca, né? Porque antes o Pompoar, ele pertencia a esse sagrado. Né? Inclusive, existem as prostitutas sagradas que não tinha esse estigma do nome até, né? Então, esse conhecimento todo que ele vinha de ensinar, né, de acolher e de ensinar o homem a tratar a mulher, isso era olhado com outros olhos. E aí vem esse tempo em que esse poder do masculino ferido toma, e ele também transforma tudo, inclusive esse conhecimento. Então, da sexualidade da mulher. Então, na verdade, a gente vive numa sociedade onde a mulher está com o sagrado feminino ferido e o homem está com o sagrado masculino ferido, né? Sim. Porque a gente fala sobre, a gente cai pro feminismo da mulher mandando no homem e a gente cai no machismo do homem mandando na mulher. É um desequilíbrio total, mas não um equilíbrio, né? Não um equilíbrio. Kelly, eu entendi a tua ideia e eu vou falar um pouquinho melhor dela. Nós mulheres estamos de maneira geral, né, gente? Sim. Com a nossa energia feminina corrompida e com a nossa energia masculina corrompida. E os homens estão com a sua energia feminina e masculina corrompidos. Então, ambos temos as duas energias e ambos estão feridos, né? Em algum grau a gente está, porque a gente está criando essa realidade, né? Onde muitas mulheres estão com seu ventre em dor, né, com as suas manifestações de sexualidade, de saúde íntima, de menstruação, de partos. Quando que você ouve falar de uma mulher que teve um parto orgásmico? Quantas você conhece? Nenhuma. Eu realmente não conheço. Quando ele deveria ter essa essência. Quantas você escuta falar que tem menstruação orgásmica? Então, em algum grau, todos nós estamos quantas criando. Mulheres você escuta que tem um orgasmo? Às vezes nem isso, né? Exatamente. É verdade, Não, sim. E aí, essa vergonha toda, né? Que a gente comprou, né? Então, por isso é legal, por isso eu defendo tanto as terapias energéticas que faz a gente, nos conduz a acessar esse nosso inconsciente para ir se libertando dessas programações todas que fazem parte da nossa hereditariedade, da nossa ancestralidade, que estão aqui vigorando, estão no inconsciente coletivo,
né? Então, quando você entra nessa jornada de autoconhecimento e voltada também para esse sagrado feminino, e você passa a cuidar dele, né? A curar, né? As dores que estão ali, com o pompoar e outras terapias, isso melhora a qualidade da saúde da mulher, a energia da criação e até a energia, o relacionamento dela com o parceiro, né? Com o parceiro ou com a parceira. Exatamente. E quando a gente fala de energia de criação, a gente fala não só energia criativa de gestação. Não. Não, é energia criativa de tudo. De tudo, né? de tudo. De sonhos, de realizações, de desejos. Dos seus projetos do trabalho, dos seus projetos da sua casa, do carro que você quer comprar. Né? Que tudo é um gestar, né? Tudo é um gestar, tudo é um investimento de energia. Né? Às vezes esse gestar é de uma semana e às vezes ele é de anos. É verdade. Né? Exatamente. Você fica lá gestando até que esse filho nasça. Então, eu acho muito... Eu gosto de reforçar isso, porque as pessoas, quando a gente fala em criação, em feminino, volto a bater nessa tecla. É só a gestação de um filho. Só que quem não pode ter filho? Vai gestar os seus projetos. Sim. Ou quem vai optar em não ter filhos também, né? Ela não vai deixar de criar algo, né? Ela pode deixar... A mulher, hoje em dia, ela tem a opção de não gestar um ser humano, mas ela pode gestar e criar outras coisas, deixar outros legados para a família ou para a sociedade onde ela está. Exatamente. O nosso útero, o nosso ventre feminino, energeticamente, né? O tempo inteiro, ele está gestando ou parindo. Gestando ou parindo. Não exatamente humanos, mas energia. Né? Projetos. O tempo inteiro a gente está absorvendo energia do todo, interagindo com o ambiente, somos receptivas, né? Nós trazemos energia do todo para o nosso ventre, ali a gente elabora nosso caldeirão sagrado e a gente pare isso, né? Principalmente nas menstruações da gente. Tem dias que eu estou um pouco mais sensibilizada no meu período menstrual. Aí, às vezes, eu tô na cozinha, fazendo alguma tarefa até, e aí o meu marido fala, e eu tô conversando. E aí ele fala assim, com quem você tá falando? E eu falo assim, eu estou conversando com o meu útero. Aí ele, eu falei, estou conversando com o meu útero. Ou então, às vezes, eu também falando sozinha, ele, o que você tá falando? Eu falei, hoje o papo é com as trompas. Porque aí já, né, tem mais gente envolvida, né? Não, a gente dá risada, mas isso é tão essencial. Eu converso com eles, eu converso. Às vezes eu percebo que ele tá, assim, sabe, dolorido, tá latejando. Aí eu converso com ele, falei, calma, vai dar tudo certo. Eu tomei aqui na minha mente, eu vou alinhar o meu mental, o meu coração, o chakra cardíaco, vou acalmar aqui para você ficar bem. Não duvide, diretor, não duvide. Ela conversa mais com elas do que comigo. Com as trompas do que com você. Mas a gente conversa mais com a gente mesmo. Vocês não estão vendo, mas o diretor está ali. Eu falo, eu brigo, eu faço as pazes, eu converso, eu faço tudo. Dá bronca, leva bronca, leva bronca. Izzy, pensando em pompoar e saúde, aonde que o pompoar para as mulheres, para o feminino, ele colabora na saúde? Sim. Bom, uma vez que você tem o seu músculo ali íntegro, forte, né, fortalecido, na sua função íntegra, você vai ter ali as funções urinárias, as funções do intestino grosso, as funções do próprio ventre com relação à menstruação, com relação à sexualidade, com relação à libido. Então, o pompoar, ele vai agir fisicamente em todas essas nossas funções. Então, o que faz parte do ventre? Que está ali, né, e que faz parte do nosso ventre. Se a gente pensar no intestino grosso, né, nós vamos ter a função dele melhorada. O pompoar, ele vai agir nele também. Nossa, eu achava que pompoar era só contrair canal vaginal. Achava que era só contrair solo pélvico. Não, muita gente acha que é só isso. Só isso, não. Você está mexendo com tudo ali, inclusive memórias.
Aí vem uma parte delicada do pompoar. Por isso que eu gosto de me referir ao pompoar como jornada, porque ele é realmente um caminho a ser percorrido, um caminho onde a gente vai descobrir a gente mesmo ali, né? A gente vai entrar em contato com essa nossa parte física, com as funções energéticas associadas a essas partes físicas. Então, você vai lembrar lá, eu mostro órgão por órgão, né? Mudou muito, né, o comparo do tempo que você fez para agora, eu já revolucionei ele assim, tá bem diferente esse conhecimento. Mas ele vai mexer com memórias, né? Ele vai mexer com a nossa sexualidade, com a nossa saúde íntima também, então não é só realmente a saúde íntima também. E se a gente fala em saúde íntima, ela é o resumo, né, de todas essas nossas funções aí, fluindo prazerosamente. Gosto muito de usar essa palavra. Inclusive, você já tinha comentado, né, sobre a incontinência urinária, mas também ajuda a prevenir até infecções. Então, vamos entender o que é infecções e incontinência. Ajuda a prevenir a incontinência, é outra coisa que me procura muito e fala. O pompoar, ele ajuda a prevenir infecções urinária e incontinência urinária. Vamos entender o que é incontinência. Então, a incontinência acontece por causa da fraqueza daquele músculo. Aí, o que é incontinência? É quando a gente não consegue segurar o xixi, aquele músculo está tão fraco que a gente perde, né? Então, voluntariamente, eu vou contrair, né? O que é músculo voluntário? Aquele que a gente dá o comando, ele levanta. Eu quero levantar meu braço, eu estou levantando. Eu quero abaixar meu braço, eu abaixo. Eu quero contrair meu assoalho pélvico, eu consigo contrair. Eu quero relaxar meu assoalho pélvico, eu relaxo. Então, quando esse músculo está fraco, a gente comanda e ele não obedece. Não consigo contrair com força total, porque ele está fraco, e aí escapa aquelas gotinhas de xixi, ou realmente escapa. Faz o xixizão. Né, desce ladeira abaixo. Isso é a incontinência, né? Então, quando existe a pressão intraabdominal, a gente estuda, lembra desse termo? Quando acontece a pressão aqui, quando a gente dá risada, quando a gente agacha, quando a gente tosse, quando a gente canta, quando a gente boceja, né? Quando a gente faz um monte de movimentos no dia a dia, quando a gente abaixa para pegar um papel, quando a gente abaixa para pegar uma panela embaixo da pia, em todos esses movimentos está acontecendo a pressão intraabdominal, ele está sendo empurrado para baixo, e a gente está colaborando para que em algum momento aconteça a fraqueza muscular, né? A gente está empurrando, ele está sofrendo essa pressão. Então, isso é incontinência urinária. Não só urinária, como também de flatos ou de fezes, né? Em alguns casos. A infecção, ela tem a ver com bactéria, né? Então, o pompoar, ele vai prevenir, deixa eu só voltar um pouquinho mais para terminar aqui esse raciocínio da incontinência. O pompoar, ele age, né, na recuperação dessa musculatura, age quando está no início. Então, quando está no início, é possível reverter. Quando não, aí é um tratamento com fisioterapeuta, se não com médico de cirurgia. Então, depende do grau que está aquela incontinência. Uma coisa mais aguda, mais séria, aí já tem que ter um acompanhamento, né? Com todos aqueles equipamentos dos fisioterapeutas. Aí recuperou, aí eu posso fazer agora? Agora sim, você já recuperou. Aí você vem para atividade física. Então, você já saiu, né, para algumas mulheres da cirurgia, da fisioterapia, e aí vai a manutenção. Então, o pompoar, ele tem essa parte da manutenção. Você está falando isso, eu estou lembrando das mulheres gestantes, né? Uhum. Porque eu lembro, assim, as mulheres da minha família que ficaram grávidas, elas sentiam muita pressão na bexiga, tanto é que toda hora tinha necessidade de ir ao banheiro. Aí eu fico pensando os benefícios que o pompoar daria, no caso, até para ajudar a gestante nessas situações, assim, para não forçar tanto a musculatura. Sim, o pompoar, no caso da gestante, ele vai ser benéfico se ela fizer pelo menos 1 ano antes. 1 ano antes?
Então, não dá para assim, eu estou grávida, eu quero ter parto normal, eu quero ter todos os benefícios do pompoar para o meu parto, para todo esse sobrepeso da gravidez prejudicar o assoalho pélvico e ter incontinência. Engravidei, agora eu vou fazer. Não, aí não, você não vai ter os benefícios do pompoar. Então, o pompoar, para mulher grávida ter os benefícios, ela tem que treinar pelo menos 1 ano antes. Aí ela colhe esses benefícios. Quando ela já ter em mente que ela vai engravidar, ela pode procurar. Daí ela já faz essa preparação para o parto. Quando ela já está grávida, aí é outro tipo de treinamento com fisioterapia pélvica, né, obstetra, o doula, e aí ela vai preparar ali para o parto, seja cesárea, seja normal, seja natural, e aí é um outro tipo de treinamento. Não é exatamente, não é o pompoar clássico. O pompoar clássico, ele é um trabalho de prevenção. Ou seja, é realmente uma ginástica para você fazer todos os dias. Todos os dias. Tem uma parte dele que a gente faz todo dia, tem uma parte que a gente faz 3 vezes por semana, né? Então, eu gosto de falar assim, Raquel Kelly, né? O pompoar é isso aqui. O formato dele, ele é um conceito formatado. O clássico dele é isso. O que você vai fazer com isso a partir do descobrimento de quem você é? Porque se eu passar receita de bolo, lembra que eu falo muito isso? Se eu passar isso aqui para você e você se forçar a fazer isso aqui, você vai fazer 2 semanas. Porque o teu corpo tem que gostar de fazer isso. Então, o teu corpo vai olhar, ok, deixa eu descobrir aqui, eu vou ver o que me cabe, eu sou assim, eu tenho isso, eu vou pegar aqui, eu vou trazer aqui. E eu vou criar o meu treinamento. Aí o pompoar funciona. Então, por isso, aí mais uma vez eu volto. Isso só vai acontecer se for jornada. Isso só vai acontecer se eu percorrer um caminho. Não, sim, os primeiros meses eu vou fazer a receita de bolo, mas eu estou me descobrindo, eu estou o tempo inteiro com um olhar atento aqui para o meu corpo, para o meu ventre, para os meus músculos, para o que eu gosto, para o que eu não gosto, para aquilo que está fazendo efeito na minha vida, aquilo que está fazendo eu conquistar e render mais no trabalho. Então, eu vou estar atenta a toda essa conexão que vai acontecer para eu ver o que funciona melhor para mim. E a partir daí eu vou pôr a criatividade, exatamente isso, criatividade. Eu vou criar o meu jeito. E mesmo que seja, né, não sei se você concorda, mas mesmo que seja a princípio para eu olhar só para esse prazer, né, se isso for uma motivação, prazer sexual, ou porque uma amiga falou que seria bom e tal, mas eu acho legal conhecer e começar. Nem que a motivação seja essa, porque, por consequência, vem a saúde. E não a saúde agora, né? É a saúde lá na frente. Ela, dependendo de cada quadro, né? Para algumas vai ser mais rápido, para outras vai ser mais demorado. A gente tem que, ali é feita toda, né? Para quem usa ele como terapia também, faz-se porque é um conceito passado, e aí vai adaptar. Para algumas mulheres, elas voltam, olha, não estou conseguindo. Então, vamos fazer um acompanhamento mais de perto, tem a terapia, né? O curso de terapia. E ali a gente vai trazendo questões e não consigo, né? Então, eu fiquei uma vez com uma enfermeira. Eu não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? E a gente vai investigar. E aí a gente foi ver por que ela não estava conseguindo sentir nada, aproveitar nada, porque a tensão dela era muito grande, era só tensão. Então, primeiro, antes de iniciar a jornada, para a maioria, que elas iniciam assim, a gente tem que percorrer um caminho de destensionamento. E aí a gente vai iniciar, depois que destensionar. Apesar que eu vou dar o meu testemunho, gente. Minha vida sexual depois mudou muito. É inevitável, né? É inevitável. Porque quando eu fiz, não foi essa a intenção, era de conhecimento mesmo, mas ao longo do tempo, você vai percebendo que fazendo a prática, né, já não faço mais a prática como no começo, né? Outras coisas vão entrando na frente, você vai acabando se perdendo, deixando para lá, mas eu percebo, assim, que depois de todos esses anos, que já deve fazer pelo menos uns 5, 6 anos, se não for mais, que eu fiz o curso. Não foram mais, hein? 6, 7, não?
Tem bastante tempo que eu fiz, gente. E é uma prática que toda vez que eu lembro, eu faço e tal, e que eu vejo que no decorrer do tempo, minha vida sexual ela mudou. Muda mesmo. É inevitável que mude. E o interessante é porque ajuda no tempo atual da mulher mais jovem e lá na frente também, quando ficar um pouco mais velha, né? Tem muita incidência, né, de pessoas mais velhas tendo problemas de incontinência urinária, né? Sim, eu tenho uma cliente que tem 96, 93, agora ela já está com 96 anos. Ela tem uma vida sexual ativa, ela tem libido, ela tem lubrificação. Ai, que linda! Vamos trazer ela aqui! E ela... Não sei se ela vai aceitar, mas ela é possível, né? Então, e tem saúde a pélvica, né? A saúde pélvica dela tá ali perfeitinha. Ai, que bacana! Nossa, muito bom ouvir isso. E funciona, né? Funciona, é prática, é hábito, né? E vai ter épocas que a gente, né, você fala, eu não tô mais tão assim, tem épocas que a gente tem exigências maiores da nossa vida, que a gente vai, como é que eu vou adaptar aqui, vai ser só uma basiquinha, um exercício mais rápido, tem épocas que eu vou me dedicar um pouco mais, tem o que eu gosto de fazer, porque o Pompar, ele é muito gigante, né? Gigante. O que você gosta, o que você não gosta, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não gosto dessa parte, eu não quero, não me cabe, eu não vejo isso para mim, então ok. Quase sempre eu lembro quando eu vou fazer xixi, aí eu faço, faz xixi, para. Esse faz xixi, para e segura, é como se fosse um teste, então a gente faz de vez em quando, você vai perceber que no início você vai tentar segurar aquela bexiga cheia e você vai ter um pouco de dificuldade, aquele xixi vai fluir, né? Não vai te obedecer tanto. Aí você treina 1 mês, você treina 2 meses, aí você vai tentar fazer esse teste de novo, segura, você vai ver, olha, não está saindo mais a quantidade que saía antes. Quer dizer, a minha musculatura ali, ela já está mais fortalecida, ela já está mais rígida, ela já está mais ali firminha. Eu estou tendo um controle um pouco maior, e daí eu vou mais tempo treinando. Eu estou numa fase da minha vida em que eu estou me dedicando mais aos treinamentos, e aí a minha força de segurar esse xixi está mais intensa, e depois eu estou numa outra fase em que eu não estou me dedicando tanto, voltou a ficar um pouco mais fraquinho. Então, esse teste do seguro xixi é para a gente usar de vez em quando, né? Então, uma dica para quem quer saber se tá tudo ok, né? Se tá tudo bem. Não. Pode fazer o teste do xixi. Faz o teste de xixi, mas não faz sempre. E aí, se vê que o xixi tá escapando, procura a Izzy. Faz o curso. A partir... Para fazer os treinamentos. Né? A partir dos 25 anos, a gente já começa com flacidez, né, no nosso corpo. Então, as estatísticas mostram que a partir dos 25 anos, a gente começa com essa queda, né, onde tudo vai começando a ficar mais fácil, se a gente não se dedica aos exercícios, né, assim como na academia, né, qualquer músculo que você não treina, ele vai caindo no teu corpo. Mas eu já trato de meninas com 19, 20 anos, né, com incontinência urinária. E algumas atividades físicas, no começo a gente citou, algumas atividades físicas na academia, né, elas acabam incentivando isso, exercícios de impacto, né, exercícios com peso, né, então, todos esses movimentos nos quais acontece a pressão intraabdominal, a gente precisa pontuar. Então, eu vou agachar para pegar algo que caiu aqui no chão. Eu vou me levantar da cadeira, ou eu vou sentar, eu preciso contrair o meu músculo. Quantas vezes a gente senta? Quantas vezes a gente agacha para pegar alguma coisa? Quantas vezes a gente escova os dentes? Quando a gente está escovando os dentes, está acontecendo pressão intraabdominal. A gente tem que fazer o escovar do dente com pompoar. São hábitos que você pode adaptar na sua rotina. Por mais que você dê treinamento, a pessoa vai se adequar ao treinamento, mas independente dela estar, eu tô naquela época que eu tô muito agitada, mas no dia a dia é o que você falou, abaixei. Isso ela pode estar no ambiente de trabalho, qualquer lugar, dá para fazer o pompoar. Eu vou escovar os dentes, em casa, né? Ou onde estiver, dá para fazer o pompoar.
E depois que isso vira um hábito, o próprio corpo... O corpo vai automatizando. Ele vai automatizando. Eu percebo isso. Né, que depois de um tempo, alguns movimentos que eu faço, eu já não preciso pensar em contrair, né? O corpo sozinho ele já vai. Isso, exatamente. Igual, eu gosto muito de comparar com dirigir, né? Então, a gente tá com a carta lá, mas ainda não está automatizado na cabeça. O que o instrutor fala pra gente? Olha, mais ou menos um tempo de 2 meses aí, relaxa, você vai escutar que vão te xingar, você vai deixar o carro morrer, porque a gente tem que pensar. Então, o olho direito faz uma coisa, o olho esquerdo faz outra, os dois fazem um ao mesmo tempo, a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra, o pé direito faz uma coisa, o pé esquerdo faz outra. Então, uma dança, né? Que a gente tem que primeiro, eu tenho que passar a marcha direita, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que pisar no freio, eu tenho que olhar o retrovisor, Então, é muito louco. E aí, se tem alguém do nosso lado conversando com a gente não escuta, né? Porque a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. E aí, depois, tanto a gente faz aquilo que o nosso corpo internaliza e automatiza. Então, a gente automatiza em dois momentos, né? Ou na emoção, a gente internaliza em um segundo, né, através das emoções, ou através da repetição. Então, por repetição, você tanto faz aquilo, o corpo entende. Toda vez que ela tosse, ela está contraindo. Então, peraí, que deixa... Tá na hora eu vou lá e contrai sozinho. Segurar aqui. E é isso, Raquel, que eu chamo de excelência do pontuar. Quando a gente chega nessa fase, aí eu não preciso mais lembrar que eu tenho que contrair quando eu vou sentar na cadeira, quando eu vou sentar no vaso, quando eu vou sentar no sofá, quando eu vou abaixar para pegar uma panela. Já está automatizado. Já está automatizado. Izzy, você tem cursos, né? Quem tiver interesse em saber um pouco mais, conhecer, praticar, pode encontrar no Instagram, né? Isso. Lá no link da bio do Instagram tem os formulários, tem as datas de cursos, as datas de jornadas, tem eventos que eu faço de graça, tem eventos que são pagos, tem movimentos. Em todo movimento eu tento inserir o que eu posso ali, alguma coisinha do pontuário. Então acompanha lá, né? O link da bio está sempre lá com alguns eventos. Eu só queria perguntar, eu achei interessante que você falou uma hora que o pompoário mexe até com a parte do intestino grosso, né? Sim. E nós, mulheres, a gente tem muito problema de ter o intestino preso, né? Não sei se ajudaria, talvez... Ajuda a constipação, intestinos preguiçosos, intestinos que não se esvaziam completamente, ajuda em tudo isso. Nossa, que interessante, né? E eu associo com movimentos também da dança do ventre, né? Movimentos de dança, então eu integro assim os dois. Eu até criei um movimento chamado Pompodense. Que interessante! E aí, com a pandemia, acabou, né? Mas vai voltar. Olha, vamos ter então um Pompodense aqui. Já fiquei animada da Izzy vir no podcast para nos explicar melhor esse Pompodense. E eu tinha comentado, logo no comecinho, quando eu estava te apresentando, que você trabalha com os cristais íntimos, né? E tem gente que não conhece também, que é o Yoni Egg e o bastão. Sim, nem trouxe, né? Podia ter trazido. Os cristais, eles são de uma vertente do taoísmo, né? Que considera a geometria sagrada dos ovos, né? Para o sagrado, para esse resgate, para esse entendimento, para essa conscientização do nosso feminino, da nossa energia feminina. E o bastão, a geometria sagrada do bastão, que considera essa energia, esse formato, essa geometria masculina, né? Peniana, essa linearidade, né? Você vê que ele é linear. E para a gente fazer o nosso resgate do sagrado masculino, terapia feminina, então uma terapia para a mulher, né? A gente usa essas duas geometrias sagradas com os cristais, com cristais que podem ser introduzidos, né? Existem cristais que podem ser introduzidos,
que a gente pode entrar em contato com a nossa mucosa, existem cristais que não pode, mas que a gente pode trabalhar com eles de outra maneira, né? Que eles são vendidos de maneira irrestrita, a gente tem acesso a eles, mas a gente tem que ter o cuidado de entender, né, como que a gente vai levar ali aquela terapia. Por isso que eu sou a favor dessa terapia orientada, né, ali com acompanhamento de quem já percorreu a jornada, de quem estudou, de quem estuda cristais. Isso é muito importante, principalmente na questão dos cristais, né? Para saber exatamente o que pode e o que não pode. Sim, exatamente. Esse nosso movimento, né, de trazer de volta esse nosso protagonismo, né, é muito importante isso, mas a gente também tem que entender que tem coisa que, se a gente estudar, se alguém estudou aquilo, ele vai orientar a gente melhor, né? Então tá tão amplo o pompoarismo em si, porque você comentou, né, que até as jovens, até as meninas mais jovens já estão procurando. O sedentarismo, a obesidade, né? Eu tô pensando em mim, que eu tô gordinha. Acaba colaborando. A gente fala dos grupos de riscos, né? Muitas gravidezes, independente dos partos, se são cesáreos ou normais. Então, acaba, mesmo se a gente assim, todas nós estamos no grupo de risco, né? Porque Sim. Todas nós é feito de músculo. Nosso solo pélvico é um músculo que sofre a ação da gravidade, né? Então, ele vai, principalmente, é mais como na época da menopausa, né? Porque esse músculo ele sofre influência do estrógeno, que ajuda a manter essa tonicidade, e aí, na menopausa, é quando realmente vai estourar a bomba, digamos assim, né? Então, se a gente tem o hábito ali dessa rotina, a gente vai passar por essa fase aí com prazer. Nossa, que interessante. Então, até as mulheres que já têm uma percepção aí de que estão entrando na menopausa, também já pode procurar fazer o pompoarismo. Eu nunca fiz. Eu não sei o que é. Nossa, mas de repente, deixa eu ir lá ver se isso vai me ajudar, me auxiliar, né? O pompoário na fase da menopausa vai manter a lubrificação ativa, vai manter a circulação, o sistema de inervação ali mais acordado, né? Independente se aquela mulher, como é a vida sexual dela. Entendi. Né? Se ela tem vida sexual ativa ou não, ela vai manter a saúde ali daquela região bem desperta e as funções também, né? Nossa, maravilha. Nossa, fiquei, assim, eu conhecia bem pouco, né? Eu já tinha ido em algumas, até em grupos da Izzy que eu frequentava, ela falando sobre o pompoarismo, mas, assim, muito interessante. Assim, hoje acho que eu foquei melhor, vamos dizer assim. Fiquei, assim, encantada. Que bom. Izzy, eu conheço você há bastante tempo, sei lá quanto tempo, gente, não vamos fazer contas, mas eu sei que já há muito tempo você trabalha com esse autoconhecimento feminino, com o pompoar. Quando que surgiu esse interesse? Há quanto tempo já? Eu conheci o pompoar há 27 anos atrás. Eu estudo, investigo, trabalho com pompoar há 27 anos e surgiu na faculdade, né, na educação física. Não faz parte, né, da grade da educação física, mas na minha turma surgiu uma pergunta, né, e a professora ali, ela deu uma verdadeira aula, e ali alguns de nós, eu quero entender mais isso, e ali começou a minha jornada. Aí eu entendi o que eu estava fazendo na educação física. Aí eu falei, agora eu descobri, agora eu comecei a trilhar esse caminho, aí eu não parei mais de estudar o taoísmo, a sexualidade sagrada taoísta, as vertentes, né? A gente falou do Yoni Egg, né? Dos ovos de cristal, isso é um conhecimento que vem, né? Do taoísmo, e que as mulheres ali, elas traziam esse conhecimento para rejuvenescimento, né? Para beleza. Então seria até mesmo um podcast, né? A gente está aqui fazendo várias vertentes para você vir mais vezes. Para você ficar. Vou trazer um travesseiro e um colchão. Ou seja, Izzy, é uma vida de estudo dedicado a autoconhecimento feminino. O pompoar exatamente 27 anos, agora com o Sagrado Feminino com mulheres, 34 anos.
Ou seja, Há 34 a vida Quase a vida. a vida inteira trabalhando, estudando e cuidando de mulheres. Isso é sensacional. Para mim é uma paixão. Isso é muito bom. E quando é uma paixão e quando é por prazer, E aí não tem limite, não né? tem limite. Nem o céu é. Izzy, muito, muito obrigada mais uma vez por Gratidão. estar conosco. Trazer esse Eu assunto que agradeço. que até você comentou, né, um assunto polêmico, mas eu acho que é um assunto também necessário, Sim. por tanta distorção que tem no meio do caminho. Quem sabe você vem mais vezes, falar mais sobre pompoarismo, trazer mais dicas pra gente. Pompodense. Pompodense. A gente faz uma aula de pompodense. Né? Ai, traga cristais, traga bastão, Traz tudo. traga tudo. Gente, hoje estivemos com a Izzy. Ela falou sobre pompoarismo ou ginástica íntima. Quem quiser saber um pouco mais, pode buscar lá nas redes sociais. Izzy? No Instagram, Izzy Mahazati. Lá no link da bio estão toda a programação de curso. No YouTube, YouTube Izzy Mahazati. No Spotify também, @Izzy Mahazati. Eu tenho um canal de meditações e reflexões para o ventre feminino. E aí, sejam bem-vindas. No Telegram também tem o meu canal, @Tenda Vermelha Terapias Femininas, quem quiser entrar lá. Eu falo de vários assuntos soltos lá nesse canal. Que interessante. Sejam à vontade a entrar e participar lá. Tá bom? Muito bacana. Gratidão. Sigam ela aqui, vale a pena. Tem muita coisa Obrigada. legal. Gratidão, meninas. Gratidão, muito pela obrigada. comida. Venha mais, por favor. Vamos te trazer mais vezes. Tá bom, agradeço, aceito. Muito obrigada. Gente, nosso episódio foi sobre ginástica íntima e pompoar. Segue a gente para mais dicas sobre saúde e autoconhecimento feminino. Um grande beijo. Até mais. Até mais. Beijão. E agora, Balzac? Fala sozinho. E agora, Balzac? E agora vamos compor, Balzacianas. Opa! Vamos pompoar.